Nossa entrevistada desta quinta-feira é a senhora Lucila Sá, ela que faz parte do Conselho Gestor do Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial e atende toda aquela região circunvizinha. Boa tarde, obrigado por receber o nosso convite, dona Lucila. Boa tarde, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. A minha primeira pergunta é: quais ações o Conselho Gestor de Saúde do bairro Imperial e que atende toda aquela região circunvizinha, os outros bairros da qual a senhora vai enlecar aí, tem feito em prol da saúde? Bom, as ações, elas derivam do controle social, né? O que é o controle social do SUS? Ele é uma instituição, né, uma instância de fiscalização dos serviços de saúde que estão disponíveis à população, ou que deveriam estar. Então, ela é uma instância que ela é deliberativa, ela é formada por membros da comunidade, lideranças, é formada por entidades do governo e é formada pelos trabalhadores. Então, ele é uma instância composta e tem a função, que advém da própria lei de criação, que é a 842, e faz parte do SUS, faz parte do sistema SUS, então ela é integrante. E como membro do Conselho, a gente entende que a nossa função ela é participativa, ela deve ser assim, até um upgrade, falando na comunicação de hoje, que ela dá a sustentação ao sistema no sentido de controle, fiscalização e controle, mas também antes de controle, ela tem que fazer parte da formulação, das metas, do planejamento, do que vai acontecer, do que é necessário para a população em termos de saúde. Então, ela, ao mesmo tempo que ela vai agir estrategicamente junto com a gestão, no sentido de promover a saúde, ela vai estar acompanhando no dia a dia a execução dessas ações, entendeu? Em prol da população. Assim que eu entendo o que é o controle. Então, dentro da nossa pouca significância, dentro de algo maior, a nossa função ela é local. Então, o que a gente faz? A gente monitora, as ações e serviços locais e a gente, na medida do possível, intervém, nessas ações quando elas estão fugindo assim do que deve ser feito. A gente denuncia, a gente fiscaliza, a gente colabora, participa no sentido de reivindicar junto, quando é necessário. Correto. Quantos membros participam desse Conselho Gestor lá do Centro de Saúde, do bairro do Jardim Imperial, de Cuiabá e grande parte da região? Bom, na eleição que aconteceu há um ano atrás, foi em junho, se não me engano, que houve a eleição, foram eleitos 16 membros, na paridade de 50%, usuários, 25% trabalhador, mais 25% gestão, que é o governo, as entidades que participam, escola, creche, o próprio centro de saúde, na pessoa da enfermeira, mais a companhia de polícia, que é parte governamental, que tem membro titular do conselho. Então, assim, ele foi formado inicialmente por 16 membros titulares, mais 16 suplentes. Em tese, era assim que deveria funcionar. Nós estamos tendo, alguns estão contratempos. Eu não sei se é só nosso lá, porque eu não tenho
tido a abrangência do que está acontecendo de uma forma geral na cidade, mas nós estamos tendo alguns contratempos com relação à participação desses conselheiros nas reuniões que a gente estabeleceu mensalmente dentro de um cronograma que deveria funcionar ao longo desses 2 anos, que é o período de atividade dessa gestão agora. A própria participação, né, das pessoas no Conselho, ela está muito ligada ao conhecimento que você tem, das funções que você deve desempenhar, do compromisso que você deve ter com o sistema, do voluntariado, do seu compromisso como cidadão. Então, quando você sabe como você deve exercer a cidadania, ok, beleza. Mas o próprio conhecimento do SUS, das leis, do funcionamento do sistema, ele tem que estar a serviço da pessoa, do cidadão. O cidadão tem que conhecer como que funciona, qual deve ser a participação dele. E isso aí está ligado à questão da educação continuada, né, no sistema. Isso aí é uma falha que o sistema ainda tem, né, de não promover a educação continuada ao cidadão que é o usuário do SUS. Então fica meia boca, desculpa o termo, né? Você participa, mas não participa sabendo exatamente o que você tem que fazer. São poucos as pessoas ainda que têm essa disponibilidade para estar aprendendo, para estar... O que a gestão tem que fazer? Tem que ir ao encontro dessas pessoas, desses membros que são eleitos e capacitá-los. Minha outra pergunta, a qual eu faço à senhora, dona Lucila, é sobre a capacitação dos conselheiros. Então, continuando, né, naquela explanação que eu estava fazendo. Inclusive temos até uma foto aí, né? A capacitação, ela é fundamental até para você localizar, né, o cidadão dentro desse sistema, dentro dessa instância em que a participação dele vai ser muito importante, né? Haja visto que a transparência do sistema, ela pode ser verificada através da participação dos conselheiros, porque eles são responsáveis por essa cobrança, né? A gestão, ela tem que levar o cidadão, o que ela está fazendo em prol da saúde, e levar com prestação de contas, e levar com transparência das ações, né, que vêm sendo desenvolvidas. E os conselheiros, eles são membros, assim, leigos, né, da comunidade, a não ser que seja o trabalhador e o gestor, que já tem mais conhecimento do sistema, a gente presume isso, né? Então, o usuário que ele entra, ele só sabe que ele tem direito à saúde, porque isso aí está lá na Constituição, né? Mas ele não sabe como esse direito se dá, né? As várias instâncias. E quando você forma um conselho gestor, tem que ser do interesse do gestor levar essa capacitação aos conselheiros, porque o conselheiro, sabendo a função dele, ajuda em muito a gestão, até a desenvolver as metas, né, propostas de forma assim a atender ao SUS como um todo, e até evitar as interferências políticas que existem, né, com o apoio do cidadão. Quando o cidadão apoia a gestão, ele trabalha mais tranquilo, com certeza. Só que aí tem esse estrangulamento que por vezes existe e que atrapalham o próprio sistema a evoluir. Porque o SUS, ele é um projeto, no meu entender, ele é um projeto assim, socialista, num país extremamente capitalista, entendeu? Então, como que ele vai se dar? Ele vai se dar com o conhecimento do cidadão dos seus direitos, né? E a cidadania é que vai fazer isso acontecer. Correto. Recebemos aqui uma pergunta do senhor William Osfond, ele que é autônomo morador do bairro Jardim Universitário. As ações do Conselho Gestor podem ajudar nos gargalos enfrentados pela saúde pública?
como eu estava dizendo, né? Pode muito, através da cobrança, da fiscalização dos serviços que é oferecido para a comunidade ou que tem que ser oferecido e não está sendo, né? Haja vista que tem as conferências de saúde, que está lá na própria lei, né, 8.142, existe a formação do controle social, os conselhos de saúde e as conferências de saúde. Nas conferências de saúde, que elas ocorrem de 4 em 4 anos, e em Cuiabá, inclusive, ela acontece de 2 em 2 anos. A cada 2 em 2 anos existe a Conferência Municipal de Saúde, que ela é feita em etapas. Primeiro tem as regionais, que são feitas no sul, no norte, no leste, no oeste, conforme a divisão que existe aqui em Cuiabá. E ela é feita depois uma consolidação com a Conferência Municipal de Saúde. E nessa conferência ela é estabelecida diretrizes de curto, médio e longo prazo para as ações de saúde. Então essas propostas, elas vão compor o plano plurianual de saúde do município. E esse plano plurianual estabelece as metas por região para acontecerem. E dentro dessas metas, a participação social nisso aí, ela é imprescindível. E quando a secretaria faz essas conferências, ela convoca os conselhos gestores da cidade inteira para participar. E os conselheiros, eles têm o poder de, nessas conferências, escolherem as propostas que deverão ser desenvolvidas nesse período. E depois fiscalizar a execução dessas propostas. A nível local, existe o PTA, que é feito anualmente pela Secretaria Municipal de Saúde, que é o Plano de Trabalho Anual, que ele pode ser acompanhado, deve ser acompanhado essa execução pelos conselhos gestores, dentro do que é proposto para o plano local de construção do SUS. Então, assim, por exemplo, vai ter uma reforma do centro de saúde, está prevista, tem um recurso previsto. Então, se ela não acontecer, o conselho tem que saber por que ela não aconteceu e para onde foram esses recursos que estavam previstos. Hoje, lá no Jardim Imperial, por exemplo, tem previsão de uma reforma, que existe um projeto lá que não pôde ser feito durante o ano. Nós temos que acompanhar que isso seja realizado no próximo exercício. Existe a conclusão da unidade lá do PSF, do Imperial 2, que está paralisada desde 2012, a obra, e ela tem que ser concluída, e a comunidade, junto com o Conselho Gestor, tem que exigir que essa obra seja concluída e que o serviço seja disponibilizado para a população, para resolver esses gargalos que o William está citando aí, né, que é a falta de acesso. Nós temos uma demanda muito grande na localidade e que essa demanda não está sendo executada, não está sendo atendida por conta, inclusive, dessa não conclusão dessa obra. Correto, Lucila Sá. Desde já quero agradecer a sua presença aqui no programa Trabalhador em Ação. É um programa de uma TV web aberto para essa parte da saúde pública e principalmente dos conselhos gestores e os conselhos municipais de saúde. Eu agradeço, espero ter contribuído em alguma coisa. Né, as portas estão abertas, se quiser voltar de novo, quando concluir as ações lá do centro de saúde. É só chamar. Nós, como eu disse, nós estamos tendo alguma dificuldade. Uma prestação de conta, né? Estamos tendo alguma dificuldade, até inclusive em questão de quórum, da participação dos conselheiros. Vamos estar convocando uma reunião proximamente, onde nós vamos fazer a recomposição desse conselho, para quem não participou até agora e não quiser mais participar, que fale que não pode, para a gente já substituir, para recompor esse conselho, para que a gente
possa estar assim atuando de forma mais efetiva nessa proposta nossa de trabalho. Correto. Conversei com Lucila Sá, ela que faz parte, é membro do Conselho Gestor do Centro de Saúde do bairro Jardim Imperial e região aqui da nossa querida Cuiabá. Quinta-feira, dia 2 de agosto de 2018, está chegando em mais um final do programa Trabalhador em Ação. A todos, tenham uma boa tarde e até a próxima.